Bom dia, minhas lindonas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que seja tudo bem. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo é um vídeo bem reflexivo, um vídeo de conversa mesmo entre nós mulheres que somos mães. Ele não tem roteiro, né? Foi um assunto que veio no meu coração, que surgiu porque é algo que realmente eu estou passando nesse momento. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês algumas dificuldades, algumas fragilidades que eu tenho passado e que muitas vezes não é mostrado na internet. É claro que aqui na internet a gente tem acesso a várias pessoas, né, a diversas influencers e tudo mais, e dificilmente a gente tem acesso às dificuldades que essas pessoas passam, às dificuldades que essas mães passam. Geralmente a gente só se mostra, né, a parte boa. E é claro que não tem nada de errado com isso, porque cada um mostra o que quer, nós somos livres para isso, graças a Deus. Mas eu vim aqui desabafar, trazer pra vocês algumas situações que eu tenho passado e que você pode de repente aí como eu posso dizer, quando a gente se conecta, sabe? Não seria muito essa palavra, mas quando a gente tá passando pelo mesmo processo e a gente acaba ali se conectando com a outra pessoa que tá desse lado aqui, né? Que está passando também. Bom, vamos lá, recapitulando um pouquinho pra quem aí de repente me achou por esse vídeo. Meu nome é Ana Paula Miyashiro, eu sou mãe, sou empresária, hoje eu tenho uma academia de musculação com meu esposo, sou mentora financeira de empresárias e também sou servidora pública, tenho um cargo de professora substituta em um município, né? Sou professora municipal. E vou contar um pouquinho da minha história pra vocês e o que tudo isso tem a ver com a volta da minha licença maternidade. Né? Meu bebezinho agora esse mês tá com 5 meses, no próximo mês já vai fazer 6 e logo logo eu voltarei ao trabalho e eu vou te contar um pouquinho da minha história e contar como que eu cheguei até aqui e as frustrações que eu tenho passado para poder compartilhar com vocês. Eu fiz faculdade de educação física, me formei em educação física lá em 2015, isso, eu comecei na faculdade em 2011, me formei em 2015 e o sonho da minha vida era passar em um concurso público. E aí eu fazia vários concursos e eu consegui passar para esse concurso, né, que é o de professora substituta. Nesse cargo, eu não necessariamente dou aula de educação física. Na verdade, eu acabo dando aula ali de várias matérias, né? De língua portuguesa, de inglês, que é o que tá na minha grade, nas minhas atribuições, né? Educação física, inglês, arte eu posso dar e também português, por mais que eu não seja formada. Então a gente tem esse cargo, onde a gente passou por esse concurso e quando um professor falta, a gente vai lá, né? Dessas matérias a gente vai lá e acaba substituindo. E aí eu pensei assim, eu vou ser professora substituta, então quando um professor faltar, eu vou lá e entro. Quando eu passei ali no meu cargo e comecei a trabalhar, eu comecei a ver assim tudo totalmente diferente do que era a minha expectativa. Eu não tinha vivência ainda na escola e eu não sabia, né, a quantidade de licenças que eram tomadas, eu não sabia a quantidade de meses que uma sala de aula ficava sem professor, né, porque a prefeitura acaba demorando para mandar um outro professor ali para as aulas. Eu não sabia de nada disso. E aí foi um baque para mim, sabe? Eu acabei ficando, eu acredito que no primeiro ano, eu nunca me esqueço, eu fiquei 5 meses dando aula de matemática. Eu nunca me esqueço disso, gente. 5 meses. E olha que, na verdade, eu não poderia, né? Porque eu só poderia dar aula dessas matérias. Mas a gente sabe que no funcionarismo público ali, na escola, a gente faz o que for necessário pra ajudar. E eu tava ali, eu não ia falar, não vou dar aula de matemática porque a minha matéria é só essa. Não, né? Era o meu primeiro ano. Eu tinha que fazer, era o que eu tinha que ser feito e eu fui lá e fiz. Depois disso, depois desse ano, isso melhorou bastante, né? Eu não precisei mais ficar ali nas áreas que não eram as minhas. Mas estar ali trabalhando em algo que não fazia parte, que eu não estudei para aquilo, sempre foi algo que me incomodou muito. E também o fato de... Acho que só quem é professor que vai saber o que eu tô falando, mas lidar com uma sala de aula, ainda mais adolescentes, né, que é o ramo aí que eu trabalho, a parte 3 ali, que a gente fala que é o PEB 3, é muito desafiador, é muito difícil. Você lidar ali, né, com adolescentes, eles estão naquela fase de descoberta, nem todos têm aquela educação, né, que a gente espera, que a gente foi criada. Então é algo bem difícil. E ali, assim que eu passei no concurso, eu sempre soube que eu não queria ficar.
eu não queria ficar nesse cargo. Eu entrei na prefeitura em 2015, isso mesmo, eu me formei em 2015 já, passei no concurso e comecei a trabalhar em 2015, dia 4 de fevereiro de 2015, isso mesmo. E aí eu sempre soube. E aí eu comecei a tentar fazer outras coisas pra poder sair de lá. Então eu comecei a dar aula de pilates, então eu dava em algumas aulas ali, em alguns estúdios, fiquei por 2 anos, mas não me identifiquei muito. Depois eu comecei a vender roupas fitness, então eu ia, né, vendia e tudo mais. Só que depois acabou vindo a pandemia e acabou que meio que diminuiu essa venda. E aí eu continuei focando aqui na internet, porque o nosso objetivo era comprar uma academia, minha e do meu esposo também é formado em educação física. E aí nós começamos a poupar dinheiro. A partir do momento que eu comecei a poupar, eu comecei a perceber, peraí, tem uma forma da gente se organizar financeiramente e conquistar os nossos sonhos, que foi quando a gente poupou 55 mil reais para poder comprar a nossa própria academia de musculação. Beleza, compramos a academia, eu entrei no meu cargo lá em 2015, eu não era casada, tá? Eu era solteira. Eu fui casar somente em 2018. Então, quando eu casei, eu já tinha o meu cargo e eu fazia essas outras áreas para poder complementar a minha renda, que a gente sabe que o salário de professor não é o melhor, e ainda mais o de substituto, que é o menor da rede que a gente tem hoje lá na prefeitura que eu trabalho. E eu sempre com esse incômodo de, eu não quero trabalhar mais com isso, né? Eu quero ir para uma outra área. Foi aí que eu conheci educação financeira. Me formei, né? Fiz uma formação em educação financeira, que foi algo assim maravilhoso. Eu me encontrei, comecei a dar mentorias, comecei a dar consultorias e tudo mais. E aí, em 2023, assim, foi o meu ápice que eu cheguei, tipo, mais longe no meu negócio, sabe? Eu fiz um evento presencial para mais de 60 mulheres, 2 eventos, na verdade, no ano passado, um que foi para mais de 50 mulheres também. Eu viajei pro Maranhão para poder palestrar e poder dar um treinamento para funcionária da minha aluna. Nossa, gente, eu fiz assim, tipo, palestrei, fui convidada para um mastermind, então foi assim, o ápice da minha carreira como educadora financeira. Eu tava, tipo, muito feliz, muito, muito feliz. E aí eu engravidei. Falei, agora é o sinal perfeito que Deus tá me dando, que depois que eu sair da minha licença maternidade, né, que é o tempo que a gente fica em casa cuidando do bebê e recebendo ainda da prefeitura, é agora que eu vou conseguir viver só do meu negócio, porque o meu negócio tava indo muito bem, muito bem, muito bem. E aí eu pensei, eu vou deixar as coisas do meu negócio rodando, vou deixar algumas pessoas responsáveis. Depois que eu tiver bebê, depois de uns 2 meses, eu pensava, eu consigo conciliar, porque é em casa mesmo, então eu consigo cuidar dele, consigo fazer minhas reuniões, mesmo se eu não conseguir, eu contrato alguém e tudo mais. Isso que era na minha cabeça. E aí fui lá, engravidei, tive meu neném esse ano. E aí foi aí que a ficha caiu. Porque quando a gente tá grávida, a gente vive só uma ilusão, né? Só um sonho. Só depois que nasce mesmo que a gente começa a ver a realidade. O que é essa realidade. E aí, quando ele nasceu, eu pensei, meu Deus, tipo, uma explosão de hormônios, uma explosão de sentimentos. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito animada pra fazer um monte de coisa. E ali no meu puerpério, no meu auge do meu puerpério, eu tava deprimida. Eu tava triste. Eu pensava em trabalho e isso me desesperava, sabe? E aí, nesse tempo que eu me afastei, que eu precisei ficar de licença, eu coloquei uma outra pessoa no meu lugar. E eu tinha ali, né, as minhas clientes que faziam reuniões com essa pessoa, só que elas mesmo foram querendo sair, as próprias clientes. Ah, Ana, não quero, eu vou fechar o contrato, né? Porque uma delas falou, porque eu gostava mais quando era você que fazia reunião comigo. E de certa forma foi um certo alívio, sabe? Eu pensava, não, tudo bem, vamos refazer, não tem problema e tudo mais, porque eu não conseguia pensar em trabalho nesse momento. Eu só conseguia focar no meu bebê, nas noites mal dormidas, em todo aquilo que tava passando pela minha cabeça. Eu não sei se eu tive, eu acho que foi mais um baby blue, né, que fala ali, mas o meu baby blue durou ali uns 40 dias, 60 dias, viu? Não sei se foi bem um baby blue, não sei o que eu tive, mas foi algo emocional muito forte. E que hoje, quando alguém fala, né, que tem algum tipo de problema emocional, que tá passando por alguma doença mental, eu super entendo, porque eu passei por isso. E antes eu não entendia. Então, tudo aquilo que tava passando e tudo mais, eu pensei, nossa, que bom, não vou pensar em trabalho agora, eu vou focar só no meu bebê, e depois que eu estiver melhor, eu começo a trabalhar de novo. E aí foi com uns 2 meses, mais ou menos, a gente conseguiu contratar uma pessoa pra me ajudar. E aí foi um baita alívio, porque ela conseguia ficar com o meu neném enquanto eu ia pro escritório trabalhar. Só que isso durou mais ou menos uns 3 dias, depois ela acabou precisando sair por uma questão dela particular. E aí eu fiquei sozinha de novo. Só que aí, nesse momento, eu comecei a estudar sobre educação do sono. Então eu comecei a ver alguns vídeos e tudo mais. E eu comecei a colocar rotina no meu neném. Então ele tinha o horário da soneca, tinha o horário do passeio e tudo mais. E eu conseguia fazer as coisas de casa, porque até então
eu não conseguia, sabe? Eu não conseguia cozinhar, eu tava sempre no colo, eu tava sempre com cólicazinha, né? Que é coisa de nenenzinho pequeno. Então, simplesmente eu não conseguia e foi aí que eu comecei. Peraí, eu acho que eu consigo fazer e tudo mais. E aí, eu tava num belo domingo, fui descansar um pouco, meu marido ficou com um neném, né, pra mim, pra eu descansar. E aí eu vim de lá, só que eu fui deitar, só que a minha cabeça não parava, sabe? Minha cabeça não parava, só pensando que eu teria que voltar pra prefeitura quando acabasse minha licença maternidade. Minha cabeça não parava e eu ficava lá agoniada. Falei, meu, vou falar com meu esposo, sabe? E aí eu vim aqui pra sala e falei, já comecei a chorar, né, porque eu só choro, eu não consigo falar sem chorar. Falei, meu, eu não quero voltar pra prefeitura quando acabar minha licença maternidade. Eu não quero. Aí ele... tudo bem, sabe? Ele me acolheu. Isso foi bem legal, porque eu achava que ele ia falar, não, você tem que ficar e tudo mais. E não, ele me acolheu, ele falou, não, eu não quero te ver chorando. Só que a gente precisa dessa renda, né? Agora a gente tem filhos, os gastos são maiores e tudo mais. A gente não pode ficar dependendo só da renda da academia. E aí eu falei, não, meu, tudo bem, eu vou dar um jeito de trabalhar online, vou dar um jeito de fechar consultoria, de trazer os meus clientes, né, e tudo mais. Eu vou dar um jeito, sabe? Na minha cabeça ia ser super tranquilo, né? E aí eu comecei, né? E aí eu comecei a voltar, comecei a falar com pessoas, comecei a trazer tudo isso. Só que eu tive que recomeçar do zero. Eu estou recomeçando do zero porque eu tinha tempo pra fazer várias reuniões, pra poder fechar os meus clientes. Eu tinha tempo pra poder pensar em várias estratégias e tudo mais. Hoje o meu tempo, se a gente for pensar, 80% é pra cuidar do meu neném. E eu não tô reclamando porque eu amo cuidar dele. E se eu pudesse, eu colocaria 100% do meu tempo só pra cuidar dele. Mas hoje não é a minha realidade. E às vezes você de fora pode olhar pra alguém que trabalha no digital e pensar assim, nossa, mas é muito fácil fazer dinheiro na internet, né? É só você ir lá e a pessoa começa a trabalhar e vende um monte e depois já tá em Dubai, já tá viajando. E pra mim não foi assim, né? Eu comecei a construir meu negócio em 2021. Em 2023, né, que a gente teve ali o ápice, que eu tava indo super bem trabalhando. Com a licença maternidade eu tive que parar totalmente, eu não conseguia. E o meu negócio parou também, né? Praticamente eu fiquei aí sem renda, eu tive que dispensar as minhas colaboradoras porque eu não conseguia trabalhar. E a partir desse momento que eu conversei com ele, meu, eu vou fazer, né? Eu vou fazer, beleza? Só que a verdade é que eu não consegui. Eu não consegui ter a mesma renda fixa ali todos os meses do meu salário, né, de professora, trabalhando no digital com o tempo que eu tenho hoje. E não é fácil, sabe? Assumir isso, porque lá no fundo, por mais que eu tenha uma vida maravilhosa, por mais que meu filho tenha saúde, graças a Deus, eu tenho muitas coisas boas nesse sentido profissional. Hoje eu me sinto fracassada, e não por ser uma má profissional, não por não ter energia para poder correr atrás, mas por estar há praticamente 10 anos, né? Ano que vem vão fazer 10 anos que eu tô nesse cargo público e não ter conseguido ainda fazer essa transição de carreira. E ao mesmo tempo, eu sei que tudo é no tempo de Deus. A gente tem que ter paciência, a gente tem que ter perseverança, a gente não pode desistir, mas é o sentimento que eu tenho, sabe? E a gente como mãe, eu não sei se... eu acredito que a maioria compartilha desse sentimento, a gente só quer ter tempo com o nosso filho, né? A gente só quer tá ali, a gente quer viver a primeira gargalhada. E quando ele deu a primeira gargalhada, foi comigo, sabe? E eu falei, meu Deus, como eu sou privilegiada. Ele deu a primeira gargalhada e eu pude estar aqui sentindo isso. E eu pensei, meu, quando eu estiver trabalhando, como é que vai ser, né? E já vem aquela culpa de mãe, de você querer estar ali com o seu filho o tempo todo. Então foi algo ali muito, muito, muito difícil. Mas por conta disso, é claro que eu vou levar o meu negócio, né, de uma forma mais leve, sem tanta cobrança. Mas eu vou continuar no meu cargo público. Não sei até quando, mas até eu conseguir voltar ao meu negócio, me estabilizar, ter essa renda, para que eu consiga deixar o meu cargo público. E aqui eu poderia ser imprudente, né? Eu poderia, não, seja o que Deus quiser, vou lá, largo, e aí eu dou um jeito de fazer dinheiro e tudo mais. Mas eu nunca fui essa pessoa imprudente, eu sou uma pessoa super planejadora. E ainda mais agora eu tenho um filho, eu tenho alguém que depende de mim, eu tenho diversas coisas que a gente pensa, né? Hoje em dia as coisas estão muito caras e a gente tem a nossa academia que tá indo super bem, graças a Deus. Mas se Deus o livre acontece uma pandemia de novo e a gente tem que fechar, como é que a gente vai depender só dessa renda? Não tem como. Não tem como. Esses dias, né, o Twitter foi derrubado e eu penso, nossa, imagina se derrubam o YouTube ou se derrubam o Instagram, né? Que é da onde vem a maioria dos meus clientes. Como é que eu vou fazer pra trabalhar? Então, a mãe, ela pensa em tudo. E não é só simplesmente, né,
queimar a ponte, igual falam. Ah, queima a ponte, depois você se vira. Não, eu preciso ser prudente e pensar na minha família e fazer o melhor que for pra minha família. E compartilha aqui comigo como é que, né, está sendo essa volta da licença maternidade, porque a gente quer ficar cada vez mais com nossos filhos, a gente quer o tempo todo estar com eles e dói, né? Isso que é no próximo mês e já tá me doendo, na verdade só de pensar em voltar já me dói muito. E como é que a gente vai fazer? Eu encontrei uma pessoa pra ficar com ele e eu trabalho só meio período, né? Isso é muito bom. Essa pessoa vai ficar com ele na casa dela, então a gente vai levar e na hora do almoço busca esse ano, né? Que é alguém que a gente vai pagar. E pro próximo ano, né? Porque eu entro de férias ali por volta de dezembro, eu volto só em fevereiro, então terão poucos meses. No próximo ano, a gente pensou em várias coisas. A gente pensou na minha mãe ficar aqui, a gente pagar pra ela, a gente pensou numa escolinha particular aqui em Peruíbe, a gente pensou várias coisas, mas acho que eu acredito que foi um sinal, sabe? Eu fui dar vacina no meu neném, vacina de 4 meses, se eu não me engano, foi a enfermeira. E ela também trabalha nesse município que eu trabalho, só que como enfermeira, né? E ela falou assim, Ana, quando o meu neném era pequeno, sabe o que eu fazia? Eu levava ele pra creche municipal, que é muito boa lá em Itanhaém. Levava ele comigo, deixava ele na creche, depois na volta buscava ele e a gente vinha embora. Falei, gente, que ideia boa, né? Por que eu não faço isso também? Eu falei, a creche era boa? Ela é, a creche era muito boa. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a ver. Tem uma amiga minha, muito amiga, um beijo pra ela, sabe de quem eu tô falando, se ela assistir esse vídeo, que ela me deu todas as informações sobre essa creche porque ela trabalha lá, ela é professora. E eu simplesmente amei, sabe? Porque ter alguém que realmente vive ali todos os dias, sabe me passar as informações, me deixa muito mais confortável por ser uma creche pública, né? A gente tem amigo, nossa, mas será que meu filho vai ser bem cuidado? Como é que vai ser? Como é que vai ser a questão da alimentação, do sono? Eu sempre pensava isso. E eu consegui, né? Se estou na lista de espera para o próximo ano, esse ano eu não vou conseguir, justamente por isso que ele vai ficar com essa moça. E aí eu vou levar ele para a creche pública. E um dos maiores motivos, são 2 maiores motivos de eu levar ele para essa creche, de deixar no mesmo município que eu trabalho. O primeiro é poder passar mais tempo com ele, porque a partir do momento que eu tô levando ele comigo, né, ele tá na estrada comigo e, gente, mãe é mãe, quer ficar cada segundinho ali apertado com a criança. E se acontecer alguma coisa, uma febre, alguma coisa, me ligar, eu já consigo sair da escola, já buscar ele, já vir embora pra casa, diferente se tivesse aqui em Peruíbe, onde teria que ligar pro meu esposo, buscar, e meu esposo tem que estar trabalhando na academia, como é que ele ia fazer? Pensei em tudo isso. E uma coisa, muitas das vantagens também é porque eu não vou precisar pagar nada, né? Por ser ali uma escola pública. Então, eu penso assim, se eu quero largar o meu trabalho, né? Se eu quero exonerar o meu cargo público, eu preciso ter menos conta possível. Eu preciso ter menos dívida possível. Eu preciso subir o meu padrão o mínimo possível. Porque senão, pra você também, né? Eu sou mentora financeira e eu te falo, se você quer ali viver um degrau abaixo, você precisa ter menos contas possíveis. Quanto mais você for subindo o seu padrão de vida, mais você vai precisar trabalhar para poder manter esse padrão de vida. E hoje, o meu objetivo, meu principal objetivo, o que é? Aproveitar a infância do meu filho. Esse é o principal objetivo. Que eu tenha que me abster de compras, que eu tenha que viver um pouco menos, que eu tenha que fazer... Gente, eu quero viver a infância do meu filho. Minha mãe sempre trabalhou muito. Eu sempre fiquei com babás, eu sempre fiquei em creche, detestava a creche, na verdade. E é claro que com ele a gente vai fazer esse teste, né, pra ver se ele se adapta ou não, senão a gente vai dar um outro jeito. Eu sempre fui uma criança que senti muita falta da minha mãe por ela trabalhar muito. E eu quero poder ficar com meu filho, sabe? Eu quero poder estar com ele, eu quero viver todas essas fases, porque eu escolhi ser mãe. O meu filho, ele foi planejado. Meu filho, eu falei assim, agora eu tô numa fase ótima de ser mãe e eu quero ter essa criança, eu quero cuidar dessa criança. E ser mãe é a melhor coisa da minha vida, sabe? Antes de ser mãe, eu achava que o meu trabalho era o que me trazia alegria e tudo mais, mas gente, o trabalho fica lá no chinelo. É claro que eu amo fazer o que eu faço nessa parte financeira, nessa parte do digital, mas estar com o meu filho é surreal. Ter tempo com ele, ter tempo de qualidade, poder proporcionar coisas boas pra ele é o que eu mais quero. E eu vou precisar ter paciência para poder conseguir isso. Eu sei que Deus tem os melhores planos pra gente, Ele tem o melhor tempo pra gente, por mais que a gente não entenda. E eu gosto muito de comparar, né? O Murilo, ele tá numa fase que ele detesta ficar na cadeirinha. E a gente veio de Santos um dia, fui levar ele no médico, e leva assim 1h40 mais ou menos de estrada. E na volta ele ficou tão irritado naquela cadeirinha, ficou tão irritado, ficou chorando tanto. E sério, partiu meu coração
ver ele daquele jeito. Só que simplesmente não era o momento dele sair da cadeirinha, porque é perigoso, sabe? É perigoso, eu não podia tirar ele dali por mais que eu visse ele sofrendo. E Deus, né, como pai, olhando pra gente como os filhos, às vezes ele coloca a gente num lugar e ele vê que a gente tá sofrendo, que a gente não quer estar ali, que a gente tá exercendo algo que não faz sentido pra gente naquele momento e que na nossa cabeça é muito ruim. Mas ele tem uma visão de fora e ele vê que nesse momento vai ser perigoso você sair da onde você tá. E por mais que te doa, você precisa ficar ali. E é doido isso, né? É muito doido. Porque se a gente pensar com a nossa cabecinha de criança, né, do Murilo ali, você olha e pensa, meu Deus, mas que saco, minha mãe tá aqui, ela não me pega, né? Eu quero sair daqui, tá desconfortável, eu não quero ficar e tudo mais. Mas Deus tem essa mesma visão. Poxa, eu tô num cargo que eu não tô confortável. Eu não quero fazer isso, eu não tô feliz, eu não faço aquilo que eu amo de fato. Já tô tempos aqui, ó, há tempos querendo sair, simplesmente eu não consigo. Por que Deus não me tira daqui? Né? Por que minha mãe não me tira daqui? Mas é justamente por não ser o momento certo. E nós somos adultos. E as nossas escolhas fazem a nossa vida. A escolha que a gente teve de ser mãe, a escolha de escolher o nosso esposo, a escolha de escolher o nosso trabalho, tudo isso fomos nós que escolhemos. E eu acho que a gente tem que arcar ali com as nossas escolhas. Claro que procurar sempre uma forma de mudar, porque eu sou uma pessoa assim, se eu tenho um problema eu resolvo. Se eu não tô gostando dessa área, eu vou me especializar em outra área, eu vou buscar em outra área. Mas agora, sendo mãe, as coisas não são tão fáceis, não são tão simples como quando eu não era mãe. Então, eu tenho que exercer ainda mais a minha paciência, por mais que me doa. Bom, eu acho que foi isso. Se esse vídeo serviu pra você, esquentou seu coração de alguma forma, Deus falou com você de alguma forma, coloca aqui nos comentários, se inscreve no canal, até esqueci de pedir. Compartilha também com alguma mãe que tá voltando aí de licença maternidade, porque aí a gente pode compartilhar mais e mais. E eu sigo aqui em busca. Nós estamos no mês de setembro e eu vou deixar aqui registrado que o meu maior desejo ainda, como mãe, como profissional, como mulher, é exonerar meu cargo da prefeitura e poder ter um trabalho mais leve, poder ter tempo com meu filho, não precisar sair de casa, não precisar pegar ônibus, não precisar enfrentar diversas coisas que eu enfrento todos os dias. E sou muito grata pelo meu trabalho, porque há 10 anos todas as coisas que eu consegui foi através do meu suor, foi através, né, do meu salário, foi com a ajuda disso que eu consegui conquistar tudo isso. Jamais serei ingrata, mas eu quero estar sempre buscando coisas melhores e o meu desejo é exonerar o meu cargo. Tá bom? Essa vai ser a minha meta aí, minha meta principal. E eu espero muito que vocês me mandem energias positivas, orem por mim, para que isso aconteça o mais rápido possível. Um beijo, até o próximo vídeo.